Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais épicas e influentes de todos os tempos, o livro do Êxodo. Sério, é uma narrativa de tirar o fôlego sobre liberdade, sobre o nascimento de uma nação inteira e, claro, sobre o encontro divino que mudou o curso da história. E a pergunta que move essa história toda é impressionante. Pensa só, como é que um grupo de pessoas escravizadas, oprimidas, sem terra nenhuma, se transforma numa nação? Uma nação com leis, com identidade, com propósito. O Êxodo nos leva exatamente por essa jornada para a gente descobrir a resposta. E olha, tudo já começa no próprio nome. Êxodo. Essa é a palavra grega para saída ou partida. O título por si só já é uma promessa, sabe? Ele já prepara o terreno para essa fuga dramática de um povo da opressão direto para a liberdade. Agora, uma coisa fascinante sobre o Êxodo é o debate sobre quando ele foi realmente escrito. A visão mais tradicional diz que foi o próprio Moisés que escreveu, ali durante a jornada no deserto. Já muitos estudiosos modernos acreditam que o livro foi compilado bem depois, séculos depois, durante o exílio na Babilônia. De qualquer forma, o fato de que essa história foi tão valorizada e preservada por tanto tempo só mostra o poder que esse texto tem. Certo, então vamos pro primeiro ato dessa saga. Pra gente entender de verdade a jornada épica pra fora do Egito, primeiro a gente precisa sacar o quão terrível era a situação por lá. Essa é, na essência, a história de como uma nação nasceu do fogo. A história começa num lugar bem sombrio de medo e brutalidade. Os israelitas, que eram os descendentes de Jacó, tinham prosperado bastante no Egito. Mas aí, um novo faraó sobe ao poder. E ele, apavorado com o número crescente deles, simplesmente os escraviza. E não para por aí. Ele dá uma ordem genocida. Todo menino hebreu recém-nascido deve ser morto. E é nesse cenário de opressão total, de morte, que um herói improvável surge. A própria existência dele já é um ato de rebeldia contra a ordem do faraó. E esse herói é Moisés. A história dele parece coisa de filme. Ele nasce sob uma sentença de morte, mas é resgatado do rio Nilo pela própria filha do faraó. Imagina, ele cresce como um príncipe egípcio, mas o coração dele continua com seu povo. E quando ele defende um escravo hebreu, ele é forçado a fugir, trocando a vida no palácio por um exílio no deserto de Midian. E é lá, no isolamento do deserto, que tudo muda. No Monte Horebe, Moisés tem um encontro que redefine completamente a vida dele. Deus fala com ele de dentro de uma sarça que queima, mas não se consome. E ali ele recebe uma missão que parece impossível: voltar para o Egito e libertar o seu povo. Com essa missão divina, o palco está montado para um confronto épico. E não é só Moisés contra o faraó, não. É um confronto de poderes, colocando o Deus de um povo escravizado contra os deuses e toda a força do maior império do mundo daquela época. Como o faraó, teimoso, se recusa a libertar os israelitas, o Egito começa a ser atingido por uma série de 10 pragas devastadoras. Elas começam como perturbações terríveis, tipo o rio Nilo virando sangue. Depois, elas se intensificam, destruindo colheitas e gado. E, por fim, culminam num golpe final, chocante. A 10ª e última praga é a morte de todos os filhos primogênitos no Egito. Mas os israelitas recebem uma instrução que se tornaria a Páscoa: marcar as portas de casa com o sangue de um cordeiro, e o anjo da morte passaria direto. Esse ato de fé poupa a vida deles e, finalmente, quebra a resistência do faraó. E assim, o êxodo começa. Mas o faraó, claro, muda de ideia e vai atrás deles com o seu exército. Encurralados diante do Mar Vermelho, parece que é o fim. E então, no momento mais dramático de todos, Deus abre o mar, eles conseguem atravessar em terra seca e logo depois as águas se fecham, engolindo todo o exército egípcio. Esse milagre se torna o momento fundador de Israel como nação. Uma vez livres, eles encaram um novo desafio: como sobreviver no deserto. A jornada deles acontece em 3 estágios cruciais. Primeiro, a liberdade conquistada no Mar Vermelho. Depois, o sustento, quando Deus milagrosamente proveu o maná para eles comerem. E, finalmente, a chegada ao destino, o Monte Sinai. É lá que o propósito deles como nação vai ser revelado. Mas, olha, a liberdade da escravidão era só o primeiro passo. Agora, essa multidão de ex-escravos tinha uma nova pergunta: como é que a gente vai viver junto? Eles precisavam de mais do que só liberdade. Eles precisavam de uma estrutura, de um guia para sua nova sociedade. E a resposta vem lá no Monte Sinai, na forma de uma aliança. Agora, isso é muito mais que um conjunto de regras, viu? É um pacto, quase como um voto de casamento.
É sobre estabelecer uma relação especial, exclusiva, entre Deus e o povo de Israel. No coração dessa aliança estão os 10 mandamentos. Eles são os princípios fundamentais que vão moldar a nação, estabelecendo as bases para tudo, desde como adorar a Deus até como tratar uns aos outros com justiça e respeito. Um dos mandamentos centrais, por exemplo, é a proibição da idolatria. Não farás para ti imagem de escultura. Esse mandamento específico vai se tornar super importante para o que acontece logo em seguida. E aqui, bem no pé da montanha onde receberam a lei, a nação recém-nascida enfrenta sua primeira grande crise. Enquanto Moisés ainda está lá na montanha, o povo fica impaciente, com medo. Eles pressionam Arão, o irmão de Moisés, para construir um ídolo para eles, um bezerro de ouro. Num ato chocante, eles quebram a aliança que tinham acabado de fazer. Isso cria um problema teológico gigantesco. Depois de um ato de rebelião tão claro, tão na cara, como um Deus santo poderia continuar a habitar no meio de um povo rebelde? A resposta divina para esse dilema não é o abandono, mas sim uma solução bem elegante: a construção do tabernáculo. Seria uma tenda sagrada, um lugar cuidadosamente projetado, onde a presença santa de Deus poderia morar, com segurança, bem no meio do povo. O tabernáculo era basicamente um templo portátil construído seguindo à risca as especificações divinas. A importância disso era enorme, era um símbolo visual constante de que, apesar da rebelião, Deus não os tinha abandonado. Ele ainda estava presente, viajando com eles a cada passo do caminho. Quando a gente olha para a história como um todo, a gente vê como esses 4 temas centrais se entrelaçam para contar uma única e poderosa história. Tudo começa com a libertação. Mas liberdade sem propósito vira caos, então ela é estruturada pela aliança. Essa aliança é definida pela lei, e tudo isso só é possível por causa da presença de Deus no meio deles. E isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. A luta pela libertação da opressão, a busca por leis justas para construir uma sociedade melhor e o anseio humano por um senso de presença divina. De que formas esses temas tão antigos do Êxodo ainda se manifestam no nosso mundo e nas nossas vidas hoje em dia? Fica aí a reflexão.